O tema escolhido para hoje é: As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O versículo que diz as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, significa que aqueles que estão em Cristo não enxergam mais o mundo da mesma forma. Após serem convertidos a Cristo, os crentes não encaram mais a vida como antes. Eles fazem parte da nova criação e, portanto, possuem uma nova orientação a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo ao seu redor. A frase "as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo" é mais bem compreendida quando consideramos o contexto em que ela aparece. O estudo bíblico mostra que quem escreveu estas palavras foi o apóstolo Paulo, ao responder aos ataques dos falsos mestres que estavam tentando se introduzir na igreja de Corinto. Basicamente, essas pessoas mal intencionadas queriam destruir a reputação ministerial do irmão Paulo, dizendo que seu apostolado não era verdadeiro, que a mensagem que ele anunciava era falsa, que suas motivações eram erradas. Mas Paulo respondeu a esses ataques falando aos crentes de Corinto que seu ministério era motivado pelo temor ao Senhor e pelo amor de Cristo, que o constrangia. Esse amor, inclusive, o inseriu numa nova criação e mudou completamente o seu entendimento a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo em geral. O irmão Paulo ensina que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta, mas vivem para o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Eles não consideram mais ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do amor de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. O próprio Paulo outrora havia considerado Cristo do ponto de vista humano. Ele enxerga Cristo como um impostor, cuja mensagem deveria ser silenciada. Então, antes de sua conversão, ele dedicou seus esforços a perseguir os seguidores de Cristo. Mas tudo isso mudou mediante quando ele foi unido a Cristo pela fé e constrangido por seu amor sacrificial. A partir daí, ele se tornou participante da nova criação, de modo que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas se passaram se refere ao antigo modo que os crentes tinham de enxergar a Cristo e o mundo antes de sua conversão. Todas as coisas eram vistas sob a perspectiva humana, ou seja, sob o entendimento de uma mente sem a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus. Antes da sua conversão, os crentes viviam de acordo com a sua natureza caída. Eles estavam conforme a antiga criação que caiu em condenação por causa da desobediência de Adão. Mas estando em Cristo, os crentes agora fazem parte de uma nova criação, formada pela obediência de Cristo, e vivem de acordo com o seu padrão de retidão. Portanto, como diz William Hendrickson, quando uma pessoa torna-se parte do corpo de Cristo na conversão, sua vida sofre uma inversão completa. Suas antigas crenças, motivações, planos, prioridades e valores são coisas que ficam no passado. O centro de sua vida muda e, portanto, agora ela passa a enxergar tudo de uma nova perspectiva. Eis que tudo se fez novo. Como as coisas velhas já se passaram, o crente sinceramente pode dizer: eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que ele olha para Cristo de uma maneira diferente. A transformação que Cristo opera na vida do crente o transforma da velha realidade para a nova realidade, da antiga criação para a nova criação,
das coisas passadas para as coisas novas. Ele passa a enxergar tudo de maneira diferente. Em primeiro lugar, ele passa a enxergar Cristo como o Salvador de sua vida. Por exemplo, após a sua conversão, o irmão Paulo não mais olhou para Cristo como um falso profeta, não mais olhou para sua mensagem como uma heresia, mas ele olhou para Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele olhou para a mensagem do Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Em segundo lugar, o crente que está em Cristo olha para as pessoas ao seu redor de uma maneira totalmente diferente. Ele enxerga aqueles que não conhecem a Cristo como pessoas pecadoras que precisam de um Salvador, como ovelhas que precisam de um pastor. E como o amor de Cristo o constrange, o crente é impedido de proclamar esse amor aos outros. Ele também enxerga os demais cristãos como seus irmãos na fé, que participam juntamente com ele da família de Deus. Em terceiro lugar, o crente que está em Cristo não vive mais para as coisas passageiras deste mundo, mas para as coisas da eternidade. O pecado não é mais algo que controla a sua vida, pois ele possui a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Sim, as tentações fazem parte de sua realidade presente. Mais fervorosamente ele ora a Deus para que não deixe cair em tentação. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Vivendo a nova criação de fato, o crente pode dizer que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Que palavra bonita e oportuna para hoje. Medite nela, tome posse.